sem censura. O princípio básico da Constituição da República Federativa do Brasil é liberdade de expressão. Isso significa o quê? Que tanto você como eu, com o nosso pensamento, podemos expressar livremente, sem impedimento algum. Mas, hoje, infelizmente, tem alguns aí que estão tentando intentar contra nós a censura para que não possamos falar mal do governo, que infelizmente, por suas práticas tolas e irresponsáveis, estão dando muitos motivos e razões para serem criticados com razão por você e por mim. E isso dá para se ver claramente. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos agir como se nada estivesse acontecendo. Não podemos nos conformar com isso, cruzar os braços e ficarmos como espectadores só ouvindo e não tendo o direito de se expressar contra aquilo que vemos claramente que é errado. Então, esse governo aí, associado ao Supremo Tribunal Federal, infelizmente está praticando um mal contra o seu próprio país, contra os cidadãos brasileiros. E isso é algo que nem você nem eu podemos aceitar em tempo algum. Não podemos aceitar mesmo. Porque a nossa Constituição, ela nos garante esse direito. E esse direito tem que ser exercido com responsabilidade e eficiência por você e por mim. E se a nossa manifestação do pensamento, através de nossas palavras, for algo que faça com que esse governo queira nos calar, então isso quer dizer que a razão está com você e comigo que falamos contra esse tipo de coisa. Porque quem vê algo errado, uma ação errada de um governo, e você e eu podemos falar contra isso, então estamos agindo de acordo com a lei que está na Constituição. Então, nós não podemos ser cerceados em nosso direito, como querem nos cercear o direito de falar livremente, abertamente. Porque em nossa sinceridade nós falamos contra esse tipo de coisa. Falamos a verdade. Aqueles que ouvem as nossas críticas, eles têm que parar de pensar também. Porque tanto o presidente da República quanto esses ministros do STF, eles estão debaixo da Constituição. Assim como você e eu, cidadãos comuns, que não temos cargos políticos. Então, todos estamos debaixo da mesma lei. E essa lei tem que ser cumprida, principalmente pelos magistrados. Porque eles entendem dessa lei. E não podem rasgar a Constituição como se a Constituição fosse algo que fosse inútil ou irrelevante, ou não fizesse sentido algum. Então, um ser humano comum e normal como você, consciente, já entendemos que podemos sim nos manifestar a nossa opinião. Porque se, como eu já falei aqui, se o governo dá motivos e razões para que isso aconteça, então eles é que têm que mudar a postura deles. Praticarem coisas certas, coisas úteis, importantes, sérias, para que assim ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a respeito da presidente da República ou do presidente da República em suas ações. Então, é hora do governo colocar a mão na consciência. O presidente da República hoje que está aí, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E eu espero que isso aconteça, para o próprio bem dele. Porque se ele insistir nisso e se associar
aos ministros do STF, principalmente a Alexandre de Moraes, e ele conseguir, por meio do Supremo Tribunal Federal, aplicar censura no Brasil, nas redes sociais, enfim, tudo o que nós falarmos contra isso teremos punições severas. E isso é errado. É totalmente errado. Porque a Constituição não dá esse direito a ninguém fazer isso em hipótese alguma. Essa é a verdade. Verdade que é comum a você e a mim, porque estamos debaixo dessa Constituição. Sem dúvida alguma. Então, eles têm que dar o exemplo de não fazerem nada contra a Constituição. É verdade, se eles são juízes do Supremo Tribunal Federal, é eles que deveriam dar o exemplo para você e para mim. Porque muitos de nós não somos formados em direito como eles são. Às vezes nós lemos a Constituição, alguns artigos, e sabemos por causa disso que ninguém pode ser censurado naquilo que ele deve falar, principalmente contra o governo. Porque, como eu já falei, está dando vários motivos e razões para que isso aconteça. A culpa é deles, da irresponsabilidade de fazer coisas erradas, digamos assim. De falar muita besteira, digamos assim. Então, isso é algo que deve ser pensado por você e por mim. E por eles também, principalmente. Então, eu espero que a consciência dessas pessoas possa os arguir nesse momento. Olha, você está fazendo algo errado, você está fazendo algo contra a Constituição. Se a consciência deles falar essa verdade para eles, então eles não poderão fugir da verdade que a própria consciência deles lhes diz claramente, com o objetivo de que eles possam cair na real, cair em si, e verem que tentar censurar o povo é algo errado, é algo contra a Constituição, que, aliás, eles deveriam defender. Eles é que deveriam estar falando isso que eu estou falando aqui. Mas eu quero ver se eles vão ter coragem de fazer isso. Porque você e eu temos que ter essa coragem, sim, de falar abertamente para todas as pessoas. Todos os cidadãos brasileiros têm que entender isso hoje, para que assim possam se posicionar manifestando a sua liberdade de expressão contra aquilo que vê de errado. Porque se existe algo errado, isso pode acabar para que tudo fique melhor e perfeito. É isso que tem que acontecer nesse país. Então eu espero que a população do país agora possa fazer algo como é que posso dizer assim? Fazer algo contra essa intenção de querer censurar o povo de forma geral. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, para que elas possam reagir, possam ter uma reação, uma revolta contra esse tipo de coisa, uma revolta popular, com o objetivo claro de que possamos falar aquilo que pensamos, expressar isso, segundo a Constituição, nos garante esse direito. Então eu espero que essa mensagem possa fazer isso acontecer. Eu espero isso sim, porque é isso que devemos fazer cada dia em que vivemos nesse mundo. Eu espero que isso aconteça. É isso que eu queria falar hoje. Valeu!